Então pronto, começando a gravar, vamos lá. Então, ó, referente ao que a gente tem aqui, ó, das turmas aqui do terceiro ano, por exemplo, temos na atividade de física, temos atividade para amanhã, para ser entregue amanhã, consiste em fazer os exercícios 1, 5 e 6, certo? Da parte de movimento uniforme. Então, quem não entregou, a gente viu na última aula o que era movimento uniforme. No caso aqui a gente chegou a fazer, se eu não me engano, a questão número 4, né? Por isso que eu não cheguei a colocar a questão 4 ali. Ou devo ter tirado por algum motivo. Mas fazer as questões 1, 5, 6. Na última aula, nós vimos o que era movimento uniformemente variado, MUV. Ou seja, ele consiste no movimento em que eu vario a minha velocidade. Então aqui tem a correção das atividades anteriores. E aqui no movimento uniformemente variado, nós temos três equações ao qual a gente sempre vai utilizar. Então, a ideia é o quê? É saber qual das equações utilizar. Eis a questão. E como que eu vou saber qual das equações utilizar? Simples, eu vou anotar os dados que eu tenho e os dados que eu quero. Assim eu consigo determinar qual é a melhor equação a ser utilizada. Né? Como eu falei, vai chegar muitos momentos da física em que vão existir vários caminhos a serem percorridos. Ou seja, existem várias formas de eu resolver o mesmo exemplo. Né? Digamos, eu quero construir uma casa. Eu posso construir essa casa de madeira, posso construir essa casa de concreto, de aço, alvenaria, por aí vai. Em ambos os casos, eu vou ter sempre a mesma casa. O que vai determinar de um para o outro vai ser o tempo, vai ser o preço, né? Vai ser, sei lá, às vezes o custo. Mas eu vou chegar no final, ou seja, meu objetivo de construir a casa vai ser atingido. Então a mesma coisa na física. Existem várias fórmulas e muitas delas vão acabar dando no mesmo lugar. A questão é, em algum determinado caminho, essas fórmulas vão ser mais fáceis, nas outras vão ser mais difíceis e por aí vai. Então, se é mais fácil ou mais difícil, isso a gente vai conseguir determinar fazendo os exercícios, ou seja, ganhando experiência. Então aqui a gente chegou a fazer alguns exercícios e eu passei para casa a questão 26, 27 e 30. Então vamos lá, ó, pegando aqui a nossa apostila. Aqui, ó, apostila de exercícios. 26, 27 e 30. Então, vinte e seis, 27 e 30. Então vamos lá. Questão número 26, que é essa que está aqui. Ó. Ela diz o seguinte: no movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade nula inicial, a distância percorrida é. Então ele está considerando movimento retilíneo uniformemente variado. Então ele está considerando que a velocidade varia. Logo, movimento uniformemente variado, MUV. Então é uma daquelas três equações. Então ele está falando com velocidade inicial nula. Então se o V0 ele é zero, então ele está falando que a distância percorrida é diretamente proporcional ao tempo do percurso. B, a distância é inversamente proporcional ao tempo. C, é diretamente proporcional ao tempo. D, inversamente proporcional ao tempo do percurso. E E, proporcional à velocidade. Então repara que em quase todas as questões ele compara o quê? A distância com o tempo. Beleza? Então é isso que a gente sabe. A distância está sendo comparada com o tempo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos analisar exatamente essa situação. Se ele está comparando a distância com o tempo, então por eu ter um movimento uniformemente variado, quais são as equações que regem o meu movimento?
Vamos parar de balançar um cadinho. Então eu tenho três equações. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. V é igual a V0 mais AT. V ao quadrado é igual a V0 mais 2A delta S. Aqui é o quadrado. Então eu tenho essas três fórmulas. Então vamos lá. Ele quer comparar quem? Ele quer comparar a distância com o tempo. Certo? Então, primeiro passo. Qual das equações eu vou utilizar? A equação que tem tanto a distância quanto o tempo. Tempo, a gente sabe que a letra é o t, time, e distância, a letra é o s, ou delta s, né? Dá no mesmo. Então, vamos lá. A primeira equação, ela tem a distância e ela tem o tempo. Ó. Então, ela pode ser uma equação para a gente usar. A segunda equação não tem a distância. E a terceira equação não tem o tempo. Então, a única equação que vai ter distância e tempo vai ser essa aqui. Ó. Então, vamos analisar ela. O que acontece se a minha velocidade inicial é zero? Se a minha velocidade inicial é zero, zero vezes alguma coisa, zero. Concorda comigo? Então, eu vou ter que a minha distância vai ser quem? A aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Né? Aqui ele considera o quê? Aqui ele está falando, ele não diz a posição do corpo. Se ele É a não resposta diz, letra C, professor? vamos ver agora. Então, ó, eu vou ter que a minha O distância... professor, Oi. Oi. a resposta é C, não é? Calma, Marina. Vamos chegar lá. Calma. Por enquanto eu estou só analisando a equação. Tudo bem? Para a gente começar a ter entendimento. Então, vamos lá. Qual é a relação que eu tenho entre a distância e o tempo? Repara que quando a minha distância aumenta, para o meu tempo acompanhar, ele tem que aumentar ao quadrado, certo? Então, eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Pensa comigo aqui. Ó. Digamos que esse A aqui, A dividido por 2 é um valor constante. Né? Não precisa lembrar dele. 10 dividido por 2, 5. Pronto, para simplificar. Então, imagina nosso tempo igual a 1. 1 ao quadrado, então 5 vezes 1, 5. Beleza. Se eu tiver 2, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, esse cara já aumentou para 20. Repare que enquanto eu estou aumentando o meu tempo, eu estou aumentando a minha distância. Então, vamos analisar a resposta. Ele é diretamente proporcional ao tempo. O que significa a palavra diretamente e inversamente? Diretamente é sempre um cara que ele cresce junto. Tudo bem? Então, se eu tenho algo que ele é diretamente proporcional, é algo que ele está aumentando em conjunto. Se um aumenta, o outro também. Né? Por exemplo, se eu aumento, sei lá, a corrente elétrica, a minha tensão ela também vai aumentar. Né? Isso significa que eles são totalmente diretamente proporcionais. E o que significa, por exemplo, inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais são exatamente o oposto, situação oposta, ou seja, onde um aumenta e o outro diminui. Então, o que acontece? Como que eu sei identificar se um termo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Para ele ser diretamente proporcional, eu tenho que ter um termo de um lado e a igualdade e esse termo do outro lado. Se um aumenta, o outro também aumenta. Se x é igual a y, se x é 30, y é quanto? 30. Se x é 50, y é quanto? 50. Repara que eles estão aumentando proporcionalmente. Agora, o que é inversamente? Inversamente
é quando um número é dividido por outro. Então, por exemplo, e isso tem que dar, sei lá, qualquer valor aí, qualquer. Então, imagina que eu tenho, sei lá, x dividido por y tem que dar 50. Então, que acontece ali? Nesse caso, nesse caso eu vou ter que eles são diretamente proporcionais. Acabei fazendo o exemplo errado. Eu vou ter isso aqui, ó. Pronto. X vezes y igual a 50. Se o x é 5, o y tem que ser igual a 10. 5 vezes 10, 50. Agora, se meu x é 10, o meu y tem que ser quanto? 5, né? Para dar 50. Se meu x agora ele é 25, o meu y tem que ser quanto? 2. Ou seja, se um aumenta, o outro diminui. Exatamente o quê? Para manter os dois lados iguais. Então, quando eu tenho algo diretamente proporcional, eu vou ter que um está multiplicando, um é igual ao outro. Já se ele é inversamente proporcional, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Um e o outro vai ser o inverso desse cara. Se um aumenta, o outro diminui. Mais ou menos essa relação que eu vou ter. Então, repara. Os dois, o S e o T, eles estão aqui do lado de cima. Ó. Então, eles vão ter um comportamento que é diretamente proporcional. Então, ele é diretamente. Só que ele é diretamente o quê? Vamos analisar as respostas. Diretamente proporcional ao tempo. Se ele for diretamente proporcional, significa que se o tempo aumenta em 1, a distância aumenta em 1. Só que a gente viu que isso não ocorre. Por quê? Porque esse cara está ao quadrado. Ó. Então, ele não é totalmente proporcional. Então, não é a letra A. Não é a letra B. Diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Olha lá, vê se não é exatamente o que a gente quer. Ó. A minha distância, ela é diretamente proporcional, porque a gente viu que os dois estão sendo um do lado do outro, na parte de cima, ao quadrado do tempo. Ó, meu tempo está sendo elevado ao quadrado. Então, a resposta certa para essa questão é a minha letra C. Tudo bem, Mariana? A letra C, então. É isso aí. Letra C. Isso é muito importante saber a essas questões, porque é uma pegadinha dessa que a gente pode perder uma questão, né? E é algo tão bobo. Repara, a gente não fez nada, eu só escrevi a equação, joguei o cara para zero e puramente analisei. Então isso pode acontecer em matemática, pode acontecer em outros exemplos. Certo? Então é algo para ficar de olho. Certo, gente? Alguma dúvida? Uhum. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Sinal ao quadrado. Então é a letra C. O outro que eu passei foi o 27 e o outro foi o 30. Então 27 a gente tem uma questão de conta. Deixa eu ver se o 30 é muito pior. Ele começa com 2, pare de 6, pergunta de distância e aceleração. Vamos fazer o 27, porque o 27 ele é mais completo. Né? Então, eu vou fazer o 27 com vocês e o 30 eu deixo aí para casa, para vocês tentarem fazer. Então, vamos lá. A questão ela fala o seguinte. Um passageiro anotou a cada minuto a velocidade indicada no velocímetro dos táxis que viajava. Resultado foi 12, 18, 24, 30. Pode-se afirmar que o movimento do carro é uniforme, a aceleração média do carro é de 6 km por minuto, o movimento do carro é retardado, a aceleração do carro é 6 km por hora ao quadrado,
A aceleração do carro é 0,1 km por hora por segundo. Tá, mãe, fica quietinha, o som tá baixo. Não consigo aumentar o som, deixa aqui. Então vamos lá. Não. Eu tenho uma velocidade que ela vai seguindo esse padrão, ó. 12, 18, 24, 30. Repara que se a gente for pensar em matemática, isso tem cara de quê? Isso não parece uma progressão? No caso, progressão aritmética? Certo? Consegue ver isso? Eu sempre confundo o que é progressão aritmética com geométrica. É isso mesmo, progressão aritmética. Ó. A progressão aritmética ela vai seguindo isso aqui. Ó, meu número ele vai subindo e vai seguindo uma sequência. 1, 2, 3, 4, por aí vai. E exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Minha velocidade era 12, 18, 24, 36, 30 e por aí vai. Então, o que eu consigo obter aqui? Ó? A aceleração é o que? A variação da velocidade, ou seja, enquanto que aumenta essa velocidade. Certo? Em outras palavras, eu sei o que? Pelas três equações que eu tenho, ó, minha velocidade, ó, v igual a v0 mais at. Né? Eu consigo calcular minha aceleração com base na velocidade. Então, vamos analisar ali a primeira questão, só para eu tirar uma pequena dúvida. Ó, um passageiro anotou a cada minuto a velocidade indicada pelo velocímetro. Então, entre cada valor passou-se 1 minuto. Certo? Então, ó, vamos às contas. A velocidade que a gente tem, então eu tenho velocidade. Eu posso escolher qualquer valor aqui como sendo minha velocidade inicial e qualquer valor como sendo minha velocidade final. Eu tenho o meu tempo. Está faltando quem? Está faltando a minha aceleração, que é o que ele pede. Então vamos analisar o movimento. Se a minha velocidade aumenta, significa o quê? Que eu tenho um movimento acelerado. Concorda comigo? A gente chegou a ver isso na última aula. Então, o carro ele não tem um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Velocidade constante. A minha velocidade é constante nesse exemplo? Não é. Por que ela não é? Simplesmente pelo fato ali da velocidade estar aumentando. Então ela não é constante. Então não é a letra A. Letra B. A aceleração média do carro é de 6 km por hora por minuto. Então, como funciona ali? Ó? Vamos analisar. V é igual a V0 mais AT. Minha velocidade final, eu posso escolher qualquer valor. Lembra, igual como se a gente fosse calcular a nossa razão, por exemplo. Então eu tenho aqui 18, velocidade inicial 12, a aceleração quero saber e meu tempo é 1. Então minha aceleração é 18 menos 12, 6. Só que ela é 6 o quê? 6 km por hora. Só que unidade de medida de aceleração é o quê? É tempo sobre distância ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Por isso que ele fala que é 6 km por hora por minuto. Ou seja, em vez de ele falar km por hora ao quadrado, ele fala km por hora por minuto. Por quê? Porque é como se ele estivesse fazendo isso aqui. Ó. Ele está pegando ó, 18 menos 12 km por hora e ele está dividindo por 1. E 1 é o quê? Minuto. Então, por isso vai ficar km por hora por minuto. Tudo bem? Meio estranha essa equação, né? Mas é a forma com que ele utiliza. Então, a gente tem ali ó, o movimento do carro uniforme. A aceleração média do carro é 6 km por hora por minuto. Então, esse cara aqui ele vai ter o nosso valor certo. Então, nossa resposta é a letra B. O que seria a letra C? O movimento do carro é retardado.
que significa o movimento retardado? Movimento retardado, pensa assim, a pessoa ela é retardada, ou seja, a pessoa ela está, em vez de andar para frente, ela está andando para trás. Né? Nome meio pejorativo, mas para a gente poder ter uma noção da ideia de significado dela. E o que significa ali? Ó? Repara que a gente tem na letra D a aceleração do carro de 6 km por hora ao quadrado. Só que quilômetro por hora ao quadrado significa o quê? Que o tempo está mudando a cada hora. Só que não é o que acontece, ele fala a cada minuto. Ó. Então, só de olhar a unidade de medida, a gente já sabe que não é a letra D. E muito menos a letra E, 0,1 km por hora por segundo. Né? Aí teria que fazer todas as contas, mas dificilmente seria esse cara aqui. Então a resposta, letra B. Tudo bem, gente? Então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver o que é chamado de queda livre, ou lançamento vertical. O que significa queda livre ou lançamento vertical? Significa que eu vou pegar o meu objeto, ou ele Professor, vai... a letra B, não é? É a letra B. A resposta é a letra B. Letra B, né? Certo. Então, o que significa queda livre ou lançamento vertical? Significa que eu vou pegar o meu objeto, ou ele vai cair, ou eu vou lançar ele para cima. Simples. Os dois eu vou analisar da mesma forma. Então, por exemplo, digamos que seja uma queda livre. A queda livre, quando a gente fala queda livre, significa que, digamos, a pessoa caiu. Ou, sei lá, tem um objeto, uma bolinha, e ele vai rolando, e ele cai da mesa. Né? Ou seja, ele tem uma velocidade inicial que é zero. Ou seja, eu não joguei o objeto para baixo, eu não joguei o objeto para cima. Então a condição é que essa velocidade inicial ela é zero. E qual é o fator interessante? Esse objeto ele vai cair de uma altura. Se ele cai de uma altura, vai acontecer um fator bem interessante. Ó. A velocidade dele vai mudar. Por quê? Porque ele começa a se acelerar. Por que ele vai começar a se acelerar? Exatamente porque vai existir uma aceleração que vai estar puxando esse cara para baixo. Que é quem? É a nossa gravidade. E quanto que vale a gravidade? 9,8 metros por segundo quadrado, ou aproximadamente 10. Então, repara, na queda livre, eu tenho o seguinte caso, que esse objeto ele vai ter uma velocidade inicial e a gravidade é 10. Então, esse cara, ele é literalmente quem? Um movimento uniformemente variado. Ou seja, é literalmente isso, eu estou analisando o movimento uniformemente variado. Só que repara que agora ele já dá alguns dados para mim. Ou seja, eu já sei, por exemplo, qual vai ser a distância. Eu consigo calcular, por exemplo, se eu sabendo a altura, eu sei qual o tempo que ele demora para cair, né? Eu sei vários efeitos. E qual o lançamento, qual a questão de lançamento vertical? No lançamento vertical, eu vou ter que situação? Eu vou ter uma situação que é exatamente igual a esse. Ou seja, a mesma situação. E qual é ela? Em vez de o meu objeto cair, eu vou jogar o meu objeto para cima. Ou seja, no momento em que eu jogo o meu objeto para cima, o que vai acontecer? Eu vou ter uma velocidade inicial e esse objeto ele vai subir até uma altura máxima. Aí vem a sacada. Quando ele chega nessa altura máxima, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer o seguinte caso. A velocidade dele vai ser zero. Por que a velocidade vai ser zero? Repara,
Se a minha velocidade não for 0, for 2, por exemplo, significa que ele ainda continua subindo. E se a minha velocidade for menos 2, significa que ele já passou daquele ponto, ou seja, ele está descendo. Então, repara que, nesse caso, eu vou ter o quê? Esse cara ele vai andar para cima, e o que vai estar acontecendo? A velocidade ela vai estar diminuindo. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração que puxa esse cara para baixo. Então, repara, vê se os dois não são iguais. Ó. Eu vou ter uma velocidade que vai ser 0, e eu vou ter um dado de uma gravidade que vai ser 10. E eu vou ter uma altura aí para calcular. Ou seja, lançamento vertical e queda livre são iguais, é a mesma coisa. O único detalhe que eu tenho que ter é o quê? O tempo que ele fica no ar, por exemplo. Ó. Digamos que eu tenho um exemplo que eu pego uma bolinha e jogo ele para cima. E eu quero saber o tempo que ele vai ficar no ar. Então o que eu posso fazer? Eu posso considerar como lançamento vertical e eu vou jogar minha bolinha para cima. Repare que no momento que eu jogo minha bolinha para cima, eu vou calcular meu tempo, vou fazer todas as equações, tudo bonitinho, para lá, beleza. Quando ele chega lá em cima, o que vai acontecer com esse cara? A gravidade está puxando para baixo e ele vai começar a cair. Ou seja, eu vou ter exatamente um exemplo de queda livre. Só que os dois não são iguais, então eu não preciso fazer a conta de novo. Eu sei o que? Se ele demorou 2 segundos para chegar lá em cima, quanto tempo ele vai demorar para chegar lá embaixo? 2 segundos também. Então, qual é o tempo que esse carinha vai ficar no ar? É o tempo que ele vai demorar para subir, mais o tempo que ele vai demorar para descer. Ou seja, 2 vezes esse tempo. Todo mundo conseguiu entender mais ou menos essa lógica? Então, ó, o tempo de subida ele é exatamente igual ao tempo de descida. Alguma dúvida? Pergunta, gente, dúvidas? Então vamos lá. Vamos ver algumas questõezinhas boas que a gente tem aqui. Depois a gente começa a trabalhar com gráfico. Ó, temos aqui a questão 47. Tá. Beleza. Então já vou anotar aqui pelo menos os deveres para casa. Professor, anota a página e fazendo favor do dever para casa. Aham, eu vou Depois. anotar. Vou anotar aqui para vocês. Tenha. Que aí, mas qualquer coisa eu sempre mando lá escrito na plataforma. Mas o dever que vai ter para casa vai ser o que? Vai ser a questão 48. Eu vou fazer 47 com vocês. Eu vou fazer 46 também. 45. Questão 51 e 53.
Então vão ser essas 4 questões aí que vai ficar para casa. E o que eu vou fazer? Vou fazer umas questõezinhas parecidas com essa. Então, a questão que eu vou fazer com vocês, deixa eu ver, é exatamente essa questão 46. Então, o que a questão 46 ela está dizendo ali? Uma bola é lançada de uma torre para baixo. A bola não é deixada cair, mas sim lançada com uma certa velocidade inicial para baixo. Sua aceleração para baixo é g, que refere-se à aceleração da gravidade. Então ela vai ser exatamente igual a g, maior que g, menor que g, inicialmente maior que g, mas rapidamente se estabiliza e por aí vai. Então o que ele está perguntando ali? Ó? Se eu pegar o objeto e jogar esse objeto para baixo, com uma velocidade para baixo, o que vai acontecer? Esse objeto ele vai ter uma aceleração maior, menor ou igual à gravidade. Então aqui a gente tem um detalhe muito interessante. Primeiro é um detalhe que vocês vão ver aqui na questão 53, que ele diz o seguinte: Galileu Galilei chegou a fazer um experimento parecido, que foi um experimento na Torre de Pisa, que ficou bem conhecido. Torre de Pisa. E o que ele fez? Na Torre de Pisa, que é uma torre inclinada, ele soltou 2 objetos. Ele soltou uma bola de bilhar e uma bola de boliche. E o interessante é o quê? Ele observou que esses 2 corpos, por terem massas diferentes, eles chegavam ao chão ao mesmo tempo. Olha que interessante. Ou seja, ele verificou que a gravidade, ou seja, a força que puxa a gente, ela independe da massa. Então os 2 corpos vão sempre chegar no mesmo tempo. Independente do que seja, a massa não influencia. O que vai influenciar, por exemplo, se eu pegar uma pena e uma bola de boliche, a pena ela vai demorar mais a cair no chão. Por quê? Porque a pena ela tem uma força de arrasto maior. Ou seja, ela tem uma força que diminui essa velocidade. Que é o que, por exemplo, um cara que utiliza paraquedas, né, faz. Ele diminui essa velocidade aumentando essa força de arrasto. Né, o que a gente tem lá do carro de Fórmula 1 e por aí vai. Mas se eu conseguir... qual o nome mesmo? Se eu conseguir, por exemplo, tirar a gravidade desse experimento, esses objetos vão cair ao mesmo tempo. O interessante é o quê? Ó, aqui eu tenho o mesmo exemplo. E o que significa? Isso aqui é um grande This is NASA's Space Power Facility. cenário, tipo um grande tonel, onde eles conseguem criar vácuo ali. O que é vácuo? Vácuo é a ausência de matéria, então eles vão tirar o ar daqui de dentro. Nisso que eles tiram o ar, eles tiram o arrasto, ou seja, o efeito do ar. Por exemplo, imagina que vocês estão andando. Imagina que você está numa piscina e está andando. Você tem que atravessar a piscina dentro d'água de um ponto a outro. Uma coisa é você andar normalmente na terra, outra coisa é você andar dentro d'água. Por que andar dentro d'água é mais difícil? Porque você tem que deslocar essa água, porque essa água tem um peso. A mesma coisa acontece com o ar. No momento que a gente anda, né, nós estamos deslocando esse ar. E isso cria uma força de arrasto. Então ali, ó, ele tem um exemplo claro, onde eu tenho um boliche, uma bola de boliche e uma pena. Ó. Ele solta a bola de boliche, ó, a bola de boliche cai. E a pena demora a cair. Exatamente por quê? Devido a essa força de arrasto. Então, ele fez ali, tirou o vácuo, e agora ele vai reproduzir o mesmo experimento. Ó. Então repara, agora que não existe vácuo, olha que interessante. Tanto a pena quanto a bola de boliche, elas vão chegar ao mesmo tempo no chão. Então esse experimento foi provado por Galileu, ele demonstra exatamente o quê? Que a força ela não depende da massa.
Tanto que repara que os exercícios que a gente fez de movimento uniforme e uniformemente variado, eles independem da massa. O mais interessante é o que? Quando houve a primeira viagem à Lua, os astronautas fizeram esse mesmo experimento, porque na Lua não tem atmosfera. Então eles queriam provar esse experimento. Claro que a câmera não está lá, essas Well, in coisas, my né? left hand I have a feather. Mas ele fala, In my right hand a hammer. o And I guess martelo, one of the né? Eu tenho reasons uma pena e we eu vou got here fazer today was exatamente, because vou of a soltar, gentleman como named dizia lá, Galileo a long Galileu há time muito ago, tempo. fixing gravity fields. Lá chamado And we Galileu, thought fazia that, descoberta uh, fundamental, he telescópio, on the moon. For you. The feather happens to be appropriately a falcon feather. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. Olha lá, chegou aqui ao mesmo tempo, embora não deixe para ver muito bem com a câmera, mas exatamente a gente tem esse efeito. Então, com relação à questão que a gente estava vendo, né, ó, questão 46, como falei, qualquer dúvida que vocês tenham, vamos ver se eles acham. Vocês podem vir no gabarito, mas a ideia vamos ver se ele carrega. Não. Aqui, ó. Que a altura da queda é a própria aceleração da gravidade, ou seja, independe se você vai jogar ele com uma velocidade mais forte ou não, porque a gravidade é a que vai estar atuando, então ele vai tender a se estabilizar. Só que aí o que acontece, por exemplo, quando o cara pula de paraquedas, por que ele não vai acelerando e aí vai aumentando a velocidade até a velocidade da luz? Simplesmente por causa dessa força de arrasto. E vai chegar um momento em que a velocidade vai se estabilizar. Ou seja, esse deslocamento do ar que você vai ter, ele é tão grande que vai contrapor essa força da gravidade. Isso a gente vai ver mais lá pra frente. Então, ó, letra A, ele é exatamente igual à gravidade, certo? Então, eu vou fazer aqui a 47 com vocês, para a gente não perder muito tempo. E ele fala o seguinte: um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Sendo G igual a 10, e desprezando a resistência do ar, qual a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Então, repara que ali a gente tem um pequeno detalhe. Ele deu para a gente que ele lançou a velocidade a 30 metros e ele pergunta qual a velocidade a 2 segundos. Então, essa questãozinha é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Por isso que eu vou fazer elas com vocês. Então, primeiro passo que eu preciso identificar. Quando eu lanço o meu objeto para cima, eu tenho que saber qual é o tempo que ele vai demorar para chegar lá em cima. Por quê? Porque imagina, por exemplo, que eu lanço o meu objeto e ele demora, digamos, sei lá, 1,5 segundos para subir e 1,5 para descer, 3 segundos no total. Quando eu estiver analisando 2 segundos, eu não vou estar analisando ele subindo, vou estar analisando ele descendo. Então aí eu não vou ter o meu lançamento vertical, ó. Né? Em vez de eu estar analisando a subida, eu estaria analisando a queda. Então o tempo que eu teria que analisar ele seria diferente. Tudo bem? Eu vou mostrar, caso não seja, como seria a nossa análise. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou lançar com o tempo de 2. Como que eu faria? Eu tenho aqui uma velocidade e eu tenho uma aceleração da gravidade. Eu vou pegar esse objeto e vou lançar ele para cima. Então, repara. Estou lidando com movimento uniformemente variado. Eu tenho 3 equações. Detalhe importante. Se eu quero saber o tempo que ele demora para chegar lá em cima, qual é a velocidade com que ele vai ter para chegar lá em cima? É zero, não é? Lembra aquilo que a gente discutiu? Se a velocidade não for zero, significa que ele ainda está subindo. Ou seja, ele não chegou na altura máxima. Então, para a altura máxima, eu vou ter o quê? Que minha velocidade é zero. Se eu quero saber meu tempo,
eu tenho V, V0 e eu tenho A. Qual equação eu vou utilizar? A segunda, ó, V, V0 e A. Então, V é igual a V0 mais AT. 0 é igual à velocidade inicial mais 10 vezes t. Vou passar para o outro lado. Vai ficar menos 10t igual a 30. T é igual a menos 30 sobre 10. Menos 3. Olha que interessante. Eu achei que o tempo é menos 3 segundos. Existe tempo negativo? Eu posso voltar no tempo? Não posso, né? Eu posso voltar na distância. Se eu estou andando para frente é positivo, se eu estou andando para trás é negativo. Isso eu posso. Mas e com relação à velocidade? Eu também posso, né? Velocidade positiva e negativa, né? Tá indo para frente e indo para trás. Aceleração a gente chegou a falar também, né? Se ele aumenta, diminui a velocidade. Mas o tempo é algo que eu não posso ter negativo. Então, nesse caso aqui, significa o quê? Que quando eu tenho um movimento, um lançamento para cima, eu tenho um pequeno detalhe que eu acabei não dizendo aqui, ó, que a minha aceleração ela é menos a gravidade. Então eu tenho que botar um sinalzinho aqui de menos para corrigir esse efeito. Então aqui, ó, entraria um sinalzinho de menos e aqui entraria um sinalzinho de menos. Então quando eu passo para o outro lado, esse cara vai ficar positivo. Tá? Errou? Só pensar um cadinho. Existe tempo negativo ou não. Então significa o quê? Ele demora 3 segundos para chegar no máximo. Só que eu quero minha velocidade só em 2. Então ele não chegou no máximo. Então, como ele não chega no máximo, deixa eu pegar uma canetinha melhor. Como ele não chega no máximo, eu vou ter o seguinte, eu posso calcular ele normalmente. Então, se eu quero saber a velocidade com que ele vai ter, é só jogar essa equação aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Então, V é igual a 30 menos 10 vezes 2, né? Eu quero saber o tempo de 2. Então, V é igual a 10, né? 10 vezes 2, 20, 30 menos 20, 10. Então, significa que ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, essa seria aqui a minha resposta. Ou seja, eu teria letra B, ó, 10 metros por segundo. Mas o que acontece? Deixa eu só botar aqui, ó. Mas o que aconteceria, por exemplo, se esse cara desse o tempo de 5 segundos? Então, aí eu já teria outro caso. Ó. Então, vamos analisar aqui. Ó. Então, digamos que a gente queira saber qual a velocidade para t igual a 5 segundos. O que eu vou ter que fazer? Eu sei que no meu lançamento, ele vai demorar 3 segundos para subir e 3 segundos para descer. Total de 6 segundos. Então, em 5 segundos, ele vai estar onde? Em 5 segundos, ele vai ter percorrido até aqui, ó, né? Ou seja, esse percurso é o percurso de 5 segundos. Então, com relação à minha altura, ele desceu por quanto tempo? Por 2 segundos, né? 3 mais 2, 5. Então, o que eu preciso fazer? Em vez de eu fazer o exercício de lançamento vertical, eu vou fazer o exercício de queda livre. Então, eu vou analisar a partir daqui, ó. Por que eu tenho que fazer isso? Pensa aqui comigo.
Se eu troco esse cara aqui por 5, 30 menos 50, menos 20. Tem como eu ter uma velocidade menos 20? Eu joguei para cima. Quando ele volta aqui, a velocidade é ainda positiva. Eu só estou mudando meu referencial. Mas não tem como ser negativo. Por isso que eu tenho que fazer essa diferença. Então, analisando ele em queda livre, eu vou fazer as mesmas contas, só que eu vou considerar o quê? Que agora a minha velocidade inicial é 0. O meu tempo ele é 2. Minha gravidade ela é 10. Então é só calcular a velocidade normalmente. Ó. V é igual a V0 mais AT. Então V é igual a 0 mais 2 vezes 10, 20. Olha que interessante. Então quando ele está chegando aqui nos 5 segundos, ele vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Então repara que o único detalhe que a gente tem que ter nesse caso é com relação ao tempo, que eu tenho que saber exatamente o tempo que ele vai chegar lá em cima. Por quê? Porque eu não faço duas contas, não tem como eu fazer uma conta total para subir e para descer. Tem como eu fazer, só que vai ser uma conta de segundo grau, porque isso é uma parábola, né? E vai ser bem mais chato de resolver. Então é mais fácil a gente fazer uma questão só subindo, uma questão só descendo. Mais tranquilo. Como os dois são iguais, só soma e multiplica por 2. Mas quando ele pede o tempo ou algo do tipo assim, a gente tem que dividir esse cara. Ou seja, tem que fazer ele, tem que verificar se o tempo que ele está pedindo para a gente é maior do que o tempo de subida, porque se for maior, esse cara já está descendo para a gente. Alguma dúvida, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Bruna, Jennifer, Júlio, Marina. Vocês estão entendendo? Os demais? Júlio, está conseguindo entender? Beleza. Então, qual é o lance e qual é o dever que vai ficar para essa semana? O dever dessa semana vai ser exatamente essas questões aqui, ó. 48, 45, 51 e 53. Mas duas questões são questões discursivas, que é exatamente daquela relação que eu falei de Galileu Galilei, que a gente corrige na próxima aula sem problema. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Algo? Professor, a página 48, 45, 51, 53 é para casa? Não é página, é o exercício, tá? É só os números, 48, não é a página. Aí a página, 45, 51, 53, né? isso eu vou mandar lá na plataforma. A página é só você entrar no PDF, entrou aqui no PDF e procurou a questão. Eu não estou botando a página porque as questões estão em ordem crescente, né? Então, ó, página seria a página 11, por exemplo. É só você ver no número ali que você vai achar eles em ordem crescente. Bem tranquilinho de fazer. Por isso que eu não estou botando as páginas. Aí eu coloquei assim, ó, 48, por exemplo, tem casa, 48, 45, 51, 53. Show. Perfeito. Ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Não, tá tranquilo. Então, tentem fazer essas questões para a gente poder corrigir semana que vem. Tudo bem? Então a gente termina por aí. Então falou, gente. Até mais.